Quer aprender taxas proporcionais? Pode entrar, você está na sala certa. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Antônio Pedrosa e este é o Sala de Valor, um canal destinado a desenvolver conteúdos de economia e finanças que irão te ajudar na formação financeira básica. Vamos começar? Bom, dividimos esse assunto em duas videoaulas. Na primeira videoaula tratamos sobre os conceitos e as demonstrações. E na videoaula de hoje trataremos sobre as transformações e aplicação. Se você chegou aqui agora, vou deixar na descrição desta videoaula, aqui embaixo, o link para que você possa acessar a primeira série aqui, tá bom? Vamos começar? Ele diz assim, ó, em juros simples, determine a taxa anual às seguintes taxas. Bom, a letra A, ele entrega para a gente uma taxa mensal e ele pede para a gente transformar essa taxa mensal em taxa anual, usando o conceito de taxas proporcionais. Bom, só lembrando, as taxas proporcionais são taxas que vão produzir o mesmo montante, o mesmo rendimento, tá bom? Desde que a gente considere o mesmo capital e o mesmo tempo. Embora elas tenham unidades de tempos diferentes, elas vão produzir o mesmo rendimento, tá bom? Então vamos lá. Bom, eu tenho uma relação de mês e ano, e aí eu vou pensar quantos meses tem dentro de um ano. A gente sabe que dentro de um ano temos 12 meses. Portanto, se eu quero transformar uma taxa mensal em ano, eu vou multiplicar por 12. Então, 1,5 vezes 12, chegaremos aqui a 18% ao ano. Isso faz com que a gente encontre aí as taxas proporcionais. Veja que eu tenho 12 fragmentos de 1,5% ao mês, e quando eu somo esses 12, chegarei também aqui a 18% ao ano. Veja, se você tivesse a taxa ao ano e quisesse a taxa mensal, você faz a operação inversa, dividindo por 12. De mês para ano a gente multiplica por 12 e o contrário, a gente divide por 12. A resolução obviamente é essa, 1,5% ao mês vezes 12 vai dar 18% ao ano. A gente pode fazer nesse formato mais direto, a gente não precisa fazer essa ilustração. Aqui o objetivo é ser o mais didático possível, buscando a sua melhor compreensão, tá bom? Lembrando mais uma vez que esse trato aqui que a gente está fazendo com as taxas de juros, elas só podem ser feitas nesse formato por conta que aqui a gente está tratando de taxas de juros em juros simples, não esqueça disso, tá bom? Em juros compostos, esse formato aqui não é possível, tá certo? Se você de repente está tratando de juros compostos e está querendo transformar uma taxa em outra e não está conseguindo, provavelmente pode ser por isso. Você deve estar usando a regra de juros simples em juros compostos. Lembre-se que em juros simples temos uma progressão aritmética e em juros compostos uma progressão geométrica. Não é possível você manter a mesma metodologia de cálculo de transformações de taxas de juros quando você tem concepções de matemática, de capitalização diferentes, tá bom? Cuidado com isso aí. Aqui ele pede para que a gente transforme a taxa bimestral em taxa anual. Aí eu faço o mesmo jeito. Quantos bimestres tem um ano? A gente já fez a continha aqui, ó. Temos 6 bimestres. Então eu vou multiplicar essa taxa, 3, por 6 e encontro aqui 18% ao ano. Ok? E aí se eu quisesse o inverso, se eu tivesse ano e quisesse bimestre, aí a gente divide por 6. Na resolução, a gente faz no formato mais direto, 3% ao bimestre, vezes 6, que é a quantidade de bimestre que tem no ano, e encontra aqui a 18% ao ano. Então, 3% ao bimestre e 18% ao ano são taxas proporcionais aplicadas com o mesmo capital, no mesmo tempo, vão produzir o mesmo montante, tá bom? São taxas proporcionais. Tanto faz 18% ao ano ou 3% ao bimestre. O que muda aqui, nesse caso, é a unidade de tempo, que aqui está em bimestre e aqui está em ano. Vamos continuar? Aqui ele entrega para a gente 4,5% ao trimestre e ele continua pedindo a taxa anual. Então, a gente vai usar o mesmo método. Quantos trimestres tem um ano? Temos 4 trimestres. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro e quarto. Então, vou pegar essa taxa de 4,5% ao trimestre, multiplico por 4 e encontro aqui 18% ao ano. Cuidado, meus amigos, é comum a gente pensar que temos 3 trimestres no ano, porque trimestre
dá a impressão de 3. E de fato são 3, mas quer dizer 3 meses, tá bom? Quando a gente está transformando trimestre em ano, eu tenho que lembrar quantos trimestres está dentro de um ano, tá bom? Nesse caso aqui, ó, 4 trimestres. Então, 4,5, repetindo, vezes 4, chegamos aqui a 18% ao ano. Novamente, se eu quisesse o inverso, dividiria por 4. Então, é muito comum as questões entregar uma taxa, por exemplo, ao ano e pedir ao trimestre. Em juros simples, é só dividir por 4. Novamente, em juros compostos, isso não pode ser feito. Com taxas de juros, hein? Resolução aqui, a gente faz no formato direto, 4,5 vezes 4, encontramos 18% ao ano. Portanto, resumindo aqui, 18% ao ano é proporcional a 4,5% ao trimestre. Vamos aqui ao quadrimestre, 6% ao quadrimestre, novamente transformando em ano. Quantos quadrimestres tem um ano? 3 quadrimestres, né? Primeiro quadrimestre, segundo e terceiro quadrimestre. Portanto, 6% vezes 3 e encontra aqui a 18% ao ano. Novamente, se eu quiser essa situação inversa, é só dividir por 3. A nossa resolução então é bem simples. 6% ao quadrimestre vezes 3 e encontro aqui 18% ao ano, que é a taxa proporcional a 6% ao quadrimestre. Novamente, tanto faz, essas taxas vão produzir o mesmo rendimento, o mesmo montante, desde que consideremos o mesmo capital e o mesmo tempo. Vamos para a nossa última demonstração. 9% ao semestre em ano. Quantos semestres tem um ano? Nós temos 2 semestres. Então, eu multiplico a taxa 9 vezes 2 e encontro aqui 18. Novamente, se eu quiser essa situação contrária, de ano para semestre, a gente divide por 2. A resolução é uma resolução direta. A gente pode multiplicar por 2 e encontramos aqui 18% ao ano. Fiz uma ilustração resumindo todas as operações que nós acabamos de fazer. Veja, isso quer dizer que 1,5 é proporcional a 3% ao bimestre, 1,5% ao mês, é proporcional a 3% ao bimestre, que é proporcional a 4,5% ao trimestre, 6% ao quadrimestre, 9% ao semestre e 18% ao ano. Essas taxas aqui são proporcionais. Tanto faz você aplicar ou pagar, né, uma taxa de juros considerando 18% ao ano, ou 9% ao semestre, ou 6% ao quadrimestre, ou 4,5% ao trimestre, ou 3% ao bimestre, ou 1,5% ao mês. Essas taxas aqui, meus amigos, são taxas proporcionais, novamente irão produzir o mesmo rendimento, o mesmo montante, né? Se você for aplicador, você vai ter o mesmo rendimento. Se você estiver pagando alguma dívida, você teria o mesmo custo, tá certo? Então você vai ler um contrato e de repente nesse contrato ele fala 3% ao bimestre e um outro contrato fala 1,5% ao mês. Pois bem, os contratos querem dizer a mesma coisa com relação a taxas de juros, tá certo? Desde que considerando o mesmo capital e o mesmo tempo. Lembrando mais uma vez que isso só pode ser feito em juros simples, em juros compostos não, é uma outra lógica. Ok, vamos aqui à aplicação. Um investidor possui uma reserva de 2.000 para aplicar durante um ano. Após pesquisa, ele identifica duas opções de investimentos. Então, ele tem um valor e ele quer aplicar esse valor com prazo de um ano. E aí aparecem duas alternativas na pesquisa dele. A primeira, lhes oferece 2,4% ao bimestre. E na segunda, lhes oferece uma taxa de 7,2% ao semestre. Qual a melhor aplicação? Vamos aqui aos dados. Ó, o capital que ele tem aqui é 2.000, né? Eu estou diferenciando taxa 1 de taxa 2, seria a primeira alternativa e a segunda alternativa. A primeira 2,4% ao bimestre e a segunda 7,2% ao semestre. E o tempo de um ano. Quem gera maior rendimento? Né? Essa é a pergunta. Porque a melhor opção para ele é quem gerar maior rendimento. Tá certo? Então vamos colocar lado a lado. Vamos fazer a primeira opção, melhor dizendo, né? A primeira alternativa, verificar quanto a primeira alternativa vai lhes dar. E depois verificar quanto que a segunda alternativa vai lhes dar. Olhando para a primeira opção aqui, para a primeira alternativa, eu preciso transformar aqui porque existe uma incompatibilidade. Veja que 2,4% está ao bimestre e o tempo está aqui em ano. Ou eu transformo bimestre em ano ou ano em bimestre. Optei justamente em transformar ano em
bimestre. Então, um ano tem 6 bimestres, tá bom? Mexi, então, aqui no prazo e não na taxa. A taxa continua ao bimestre e o prazo aqui vai para 6 bimestres. Tudo bem? Resolvida a incompatibilidade, vamos aqui aplicar a fórmula dos juros. Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Veja que aqui eu estou chamando juros 1, taxa 1 e tempo 1, considerando aqui que eu estou usando a primeira alternativa, tá certo? Essa primeira alternativa aqui que é de 2,4% ao bimestre. Então, substituindo os valores, o capital aqui 2.000, a taxa 0,024, veja como nós achamos 0,024, transformamos 2,4 por 100 em 0,024, ele está aqui, ó, vezes 6. Ah, mas não seria um ano? Sim, mas aqui são 6 bimestres. Por que bimestre? Porque a taxa está em bimestre. Então, fazendo essa multiplicação, encontramos que a primeira alternativa vai lhe gerar um rendimento de 288 ao final de um ano, tá certo? Vamos para a segunda. Na segunda temos também incompatibilidade. Veja que a taxa está ao semestre e o prazo está em ano. Vamos aqui, ó, para os dados, ó. Taxa ao semestre e o prazo está em ano. Então a gente tem incompatibilidade. Novamente, ou a gente transforma semestre em ano ou ano em semestre. Optamos pela segunda situação aí, ó, que seria transformar um ano em 2 semestres. Está aqui 2 semestres, tá bom? Vamos aqui para o cálculo de rendimento. O juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Veja que eu estou indicando aqui o 2, tanto nos juros como na taxa e no tempo, para me referir à segunda alternativa, tá certo? A fórmula é a mesma, não tem alteração alguma. Capital 2.000, a taxa 0,072, veja como foi que a gente encontrou. Dividimos aqui 7,2 por 100, encontramos 0,072, ok? Que é exatamente o valor que está aqui. Vezes 2, são 2 semestres. Multiplicando esses valores, chegamos aqui a 288. Veja que o rendimento promovido pela taxa de 7,2% ao semestre é igual, exatamente igual, ao que foi promovido pela taxa de 2,4% ao bimestre. Portanto, qual a melhor aplicação? Qualquer uma das duas, porque elas vão produzir o mesmo rendimento. Haveria uma segunda opção? Sim, haveria. Vamos a ela? A gente pode partir do pressuposto de que os juros da primeira alternativa seria igual aos juros da segunda alternativa, igualando uma a outra. Isso não quer dizer que elas serão iguais, apenas farei aqui um teste, tá bom? Então, substituindo os juros 1 por capital vezes taxa vezes tempo e substituindo os juros 2 por capital vezes taxa vezes tempo. E evidentemente que aqui eu vou usar a segunda taxa e o segundo tempo, a primeira taxa e o primeiro tempo, tá certo? Olha, a gente não precisaria substituir os 2.000 aqui, a gente pode cortar, tá certo? Por quê? Porque esse C passaria dividindo e, obviamente, a gente ia cortar. Então, ficaria aqui, né, a taxa 1 vezes o tempo 1, a taxa 2 vezes o tempo 2. A taxa 1 é 0,024 e o tempo 1 é 6, né? Aqui trata-se de 6 bimestres, tá bom? A taxa 2 aqui, 0,072, a gente já fez essa continha também. E o tempo 2, 2 semestres. Quando a gente multiplica 2 vezes 0,072, veja que dá aqui 0,144. Quando a gente multiplica 6 vezes 0,024, veja que dá 0,144. Quando a gente vai multiplicar, evidentemente, isso aqui cada um por 100, temos aqui desse lado uma taxa de 14,4% ao ano e desse outro lado também uma taxa de 14,4% ao ano. Vejam, encontramos aqui taxas iguais. Portanto, mais uma vez, trata-se de taxas proporcionais. Sempre isso vai acontecer? Obviamente que não. Tá certo? Depende do enunciado, depende do que ele entrega. Pode ser que tenhamos aqui taxas desiguais. E aí com isso, você verificaria, por exemplo, se desse lado aqui fosse 15. Opa, 15 é maior do que 14,4. Então, os juros do rendimento da taxa 2 seria maior do que o da taxa 1. Poderia ser o contrário. Aqui poderia ser, por exemplo, 16. 16 seria maior do que 14,4. Então, a primeira taxa seria melhor para o aplicador. Tá certo? Então, você pode fazer essa continha aqui e encontrar se vai dar igualdade ou desigualdade. Igualdade foi o que aconteceu aqui, tá bom? Mostrando que as taxas são proporcionais. Mas poderia ser desigualdade também. Haveria ainda uma terceira opção? Sim, haveria uma terceira opção. A gente poderia, por exemplo, transformar uma taxa na periodicidade da outra.
Então veja, por exemplo, aqui 2,4% ao bimestre, eu poderia pegar essa taxa que está em bimestre e transformar em semestre. Quantos bimestres tem um semestre? 3. Então foi o que eu fiz aqui. 2,4% ao bimestre multiplicado por 3 deu quanto? Deu 7,2. 7,2 bateu com 7,2, são taxas proporcionais, mas não quer dizer que sempre vai ser assim, né? A gente poderia ter taxas diferentes. E esse seria o formato mais rápido das opções que eu apresentei para vocês aqui, não é verdade? Poderia ser o contrário, eu poderia também transformar a taxa semestre em bimestre. Eu faço o inverso, divido por 3. Veja, quando eu faço o inverso, vai dar 2,4% ao bimestre. Exatamente igual ao que está aqui. Mostrando também que são taxas proporcionais. Tá certo? Meus amigos, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto. Continue conosco, continue os estudos, não pare por aqui. Um abraço e encontro vocês nas próximas videoaulas. Até mais.